Glória a Deus, amém, amém. Coisa linda, meus irmãos, podem se assentar. Que tempo lindo. Gente, meu coração já foi aquecido aqui de uma forma maravilhosa. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz. Cheguei, vindo para cá, passamos por um grande susto, porque quem conhece o nosso ministério, da Escola do Discípulo, nosso principal foco está na internet, pelo YouTube, e o nosso canal hoje foi hackeado. Tomamos um susto enorme, mas graças a Deus já recuperamos tudo. Aos poucos nós vamos recolocando os vídeos lá. Infelizmente alguns vídeos não estão mais, mas a gente vai repostar, mas recuperamos, graças a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui hoje. E hoje eu queria contar uma história. Quantos aqui gostam de história? De ouvir histórias? Nós amamos ouvir histórias, não é verdade? Eu sou apaixonado por histórias, principalmente por histórias de fantasia. Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, Star Wars, essas histórias de fantasia, eu gosto. Por que a gente gosta tanto dessas histórias? Porque quando a gente assiste essas histórias, ou ouve essas histórias, elas mexem conosco, e a gente tem um sentimento do tipo, eu quero que minha vida também tenha uma história. Eu também quero fazer parte de uma história. Eu também quero que minha vida tenha uma grande história. Ninguém aqui quer viver uma vida que não tenha significado, é ou não é verdade? Ninguém quer viver uma vida que não tenha história. Ou como disse o grande dramaturgo Shakespeare, ninguém quer viver uma vida cheia de som e fúria, ou uma história como se fosse contada por alguém qualquer, sem significado nenhum. Todos nós queremos fazer parte de uma história. O tema desse congresso é Eu Sou a Carta. Isso é maravilhoso. Mas aí eu pergunto para você, qual é a história que a sua carta conta? Qual é a história? Qual é o conteúdo da sua carta? Porque falar que a gente é carta é fácil. Mas qual é a história da carta que você diz ser? Quando você se encontra com alguém e você diz, eu sou uma carta. Poxa, que legal, qual é o conteúdo dela? Qual é a história que essa carta conta? Já parou para pensar nisso? Por isso hoje, eu quero fazer algo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Hoje eu quero contar uma história. Hoje eu quero contar a maior história de todos os tempos. Hoje eu quero contar a história mais importante que você vai ouvir em toda a sua vida. E eu digo para você que nunca ninguém vai subir aqui nesse púlpito e contar uma história mais importante do que essa. Eu não estou falando de mim, não. Pode ser que outras pessoas vão subir aqui e contar a mesma história de uma maneira muito melhor que eu. Mas uma história mais importante do que essa, ninguém nunca vai contar. E por que é tão importante nós conhecermos a nossa história? Sabermos de qual história nós fazemos parte. Um filósofo, uma vez ele disse, que eu só posso responder a pergunta, o que eu devo fazer da minha vida? Que a gente vive perguntando, né? O que eu devo fazer da minha vida? Eu só posso responder a pergunta, o que eu devo fazer da minha vida, se antes eu puder responder a pergunta de que história eu creio que eu faço parte. Eu preciso saber qual é a minha história, de que história eu faço parte. Por isso hoje, eu quero imaginar aqui uma grande obra de teatro, um grande espetáculo, para o terror do Jefferson. Porque a gente fez uma disciplina junto no mestrado, que falava sobre o drama da doutrina, esse drama de Deus, foi o terror dos alunos, mas hoje eu quero contar essa história. Então eu gostaria que hoje a gente imaginasse um grande teatro. Eu quero capturar a imaginação de vocês nessa noite. Quantos gostam de imaginar aqui? Imaginar é bom. Deus nos deu uma mente imaginativa. Então hoje eu quero que vocês imaginem algo grandioso, um grande espetáculo. E nós vamos ser capturados por esse espetáculo. Imagine que você está num grande teatro, num grande anfiteatro. As cortinas estão fechadas, as luzes estão apagadas, você já está sentado, a plateia está ansiosa para o começo desse grande espetáculo, o espetáculo que vai contar a maior história do mundo, a maior história de todos os tempos. Todos estão ansiosos para ouvir essa história, para participar desse espetáculo, e de repente as cortinas se abrem, as luzes se acendem, e nós vamos começar o nosso primeiro ato. Geralmente os filmes, os teatros, essas histórias são divididas por atos. Então nós vamos começar agora o nosso grande primeiro ato. E a nossa história
começa em Gênesis no capítulo 1, em que o texto diz assim, nós vamos ler diversos textos hoje, então se você quiser pode só ouvir e acompanhar. A nossa história começa em Gênesis capítulo 1, onde o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre águas, fez separação entre luz e trevas. A nossa história começa com uma grande verdade, a origem de todas as coisas, de onde nós viemos, qual é o nosso significado. Porque hoje a nossa cultura, as pessoas que estão aí fora, elas estão buscando um significado para a sua vida, elas estão buscando uma história para fazer parte. E a ciência, a nossa cultura, as pessoas ao nosso redor, elas buscam responder essa grande pergunta: de onde eu vim? Como foi o começo de tudo? De onde, como que todas as coisas se formaram? E olha só, pode até ser que a ciência seja capaz de responder como todas as coisas surgiram. Pode até ser que um dia ela responda como que a vida surgiu. Pode até ser que a ciência dê explicação de todas as coisas, mas tem algo que a ciência nunca será capaz de responder. Qual é o propósito de tudo isso? Por que todas as coisas existem ao invés de nada? De onde nós viemos? Qual é o significado da vida? Todos buscam respostas para essa pergunta: quem sou eu? De onde eu vim? E a nossa história começa com uma verdade inacreditável, que no princípio Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas e Ele disse com a sua palavra, haja luz. E a palavra poderosa de Deus fez com que a luz surgisse, fez com que todas as coisas surgissem. Então, a verdade que nós temos na nossa história é que a nossa vida não é sem significado. A nossa vida não é um absurdo, a nossa vida não é um acidente aleatório, a nossa vida não é só reações químicas acontecendo no nosso cérebro ao nosso redor, a nossa vida possui um significado, que no princípio Deus criou todas as coisas. Essa é a grande verdade do começo da nossa história, que Deus criou todas as coisas, mas não só isso, que no ápice da criação, o texto diz que lá no sexto dia, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Na nossa grande história, Deus cria o mundo, e no ápice dessa criação, Ele cria o ser humano, eu e você, a sua imagem e a sua semelhança. Deus cria o ser humano com um propósito, com um significado, e Ele não só cria o ser humano com um significado, mas Ele nos dá uma missão, um propósito. Ele disse agora, se multipliquem, enchem a terra, e cultivem a terra, e subjuguem a terra. Quando Deus diz para a gente subjugar a terra, não é no quesito de explorar a terra, no sentido de acabar com a natureza, não, mas de cuidar da criação. Olha que coisa mais linda, na nossa história, você foi criado com um significado, você foi criado com um propósito, e você foi criado com uma missão, a missão de cooperar com a criação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Imagine só, imagine que você fosse um artista, um grande artista, no passado. E aí o grande artista Michelangelo, aquele que pintou obras maravilhosas, ele chama você e diz, olha, eu tenho um projeto aqui que eu estou terminando, eu estou quase terminando um projeto, falta um pouco, você pode me ajudar por favor? Você pode concluir o projeto aqui para mim? Você pode continuar a minha obra fazendo favor? E olha que privilégio poder fazer parte de uma obra do Michelangelo, poder fazer parte e continuar o projeto dele, só que no final de tudo a obra ainda vai ser de quem?
do Michelangelo, o nome dele é que vai ser glorificado, entre aspas. Olha o privilégio que nós recebemos, é como se Deus dissesse, olha, eu criei você, a minha imagem, a minha semelhança, e eu te dei um propósito, eu te dei um significado de cooperar comigo na criação. Faça cultura, faça arte, faça música, poesia, ciência, arquitetura, advocacia, medicina, faça o melhor para que o mundo possa ser melhor, para que a criação possa melhorar, venha fazer parte desse grande projeto do qual eu estou criando. Olha que missão maravilhosa. E quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, esse ser imagem de Deus é muito interessante. A imagem que Deus quer passar aqui para a gente, é algo como que acontecia no mundo antigo. No mundo antigo, quando um rei dominava terras distantes, e ele queria mostrar para as pessoas daquela terra, quem era o rei daquela terra, ele levantava uma imagem dele mesmo, naquela terra distante, para que todas as pessoas, quando olhassem para aquela imagem, soubessem que aquela terra tem um rei, tem um dono. Quando o texto diz que Deus nos criou a sua imagem, Ele nos criou a imagem dele como representantes de Deus na terra, para que quando as pessoas convivessem conosco e olhassem para nós, dissessem, existe um rei nesse mundo, existe um Senhor que manda em todas as coisas. Essa é a imagem que nós refletimos dele, que esse mundo possui um significado, que esse mundo possui um propósito e uma grande missão. E aí nós descobrimos na nossa história, que Deus nos abençoou, que Deus te deu uma missão, Ele te deu um significado, encha, multipliquem a terra, multipliquem-se, encham a terra. Nós fomos possuídos por uma visão de fazer cultura. Nós fomos criados para amar a Deus e ser amados por Ele. Nós somos criados para ter a presença de Deus todos os dias. E na nossa história, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele os coloca num jardim, onde Deus habitava com ele todos os dias, onde Deus estava com eles todos os dias. Então, olha que projeto maravilhoso que nós temos. Nós temos um projeto de reino de Deus, onde Deus reina, onde nós somos a sua imagem, onde nós somos convidados por Deus para fazer cultura, para participar e cultivar dessa boa criação, e Deus habita conosco, Deus habita no meio de nós, e há pleno relacionamento. Você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele. Olha que história maravilhosa, esse é o começo da nossa história, esse é o grande primeiro ato. E aí imaginem então que nós ainda estamos nessa obra de teatro, as luzes se apagam, as cortinas se fecham. Fim do primeiro ato. E aí a plateia do teatro está eufórica. Que história linda, que história maravilhosa, que começo incrível. Como será que essas coisas vão continuar? Qual vai ser a continuação dessa história? Sabe quando você começa a ver o filme, um teatro, e a história começa lindamente, e você fica naquela expectativa do que vai acontecer agora. E aí nós vamos para o nosso segundo ato da nossa obra de teatro. Geralmente, quando a gente assiste um filme, uma grande obra ou um teatro, no segundo ato é onde aparece a crise, é onde aparece o conflito. Alguma coisa, pense no filme de super-herói, por exemplo, ou qualquer filme, sempre tem algum conflito, alguma crise, algum problema sério para ser resolvido. Então, as cortinas se abrem novamente, as luzes se acendem. E na nossa grande história, surge uma pergunta: cadê aquele paraíso? Onde está aquele grande projeto de Deus, de viver com o seu povo, de um mundo maravilhoso, de um paraíso? O que aconteceu? Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que há alguma coisa de errado com o mundo. Algum problema aconteceu, porque nós não vivemos mais naquele paraíso que Deus criou. O que deu errado com a criação? Nós vivemos guerras, vivemos conflitos, vivemos ódio, divisão, intriga, problemas de corrupção, nós vivemos todo tipo de maldade, assaltos, violência. Nós olhamos para essa bela criação de Deus e percebemos alguma coisa deu errado. Qual foi o problema na nossa história? E a Bíblia continua nos contando qual foi a origem desse problema, onde que veio toda a maldade do mundo. Na nossa cultura, no mundo em que nós estamos, as pessoas buscam responder essa pergunta: qual é o problema do mundo? O que deu errado com a humanidade? O que deu de errado com a humanidade? E as pessoas respondem: não, o problema do mundo é o capitalismo, porque se a gente acabar com essa diferença de classes, e todo mundo receber igual, o problema do mundo vai ser resolvido. Não, o problema do mundo é o comunismo,
Porque se a gente não tiver liberdade, então ninguém vai poder, não, o problema do mundo o problema do mundo é o machismo, porque o problema do mundo é o patriarcado, não, o problema do mundo é a falta de educação, porque o dia que todo mundo tiver acesso à educação, aí os problemas serão corrigidos, e a sociedade busca responder essa pergunta, qual que é o problema do mundo, e ninguém consegue achar uma verdadeira solução para o problema do mundo. Mas a nossa história traz uma resposta de qual é o problema do mundo. Porque logo depois que Deus criou o ser humano, o homem e a mulher à sua imagem, e Ele o colocou no jardim, aparece em cena a serpente, que tenta Adão e Eva. E o texto diz, no capítulo 3 de Gênesis, que a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus não disse que não podia tocar. Então a serpente disse à mulher, e aí vem a questão, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, aqui nós temos a razão de todo o problema do mundo. E o problema do mundo não foi ter comido de um fruto tão somente. O problema não é ter comido um fruto. O problema foi o que a serpente disse: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. E isso encheu os olhos de Adão e Eva. Eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus de mim mesmo. Eu não preciso de Deus para viver. Eu posso tomar o controle da minha vida e andar sozinho. Afinal, ser Deus de mim mesmo é bom. Olha que liberdade. Olha que coisa boa. Eu não preciso de Deus para viver. Eu posso ser Deus de mim mesmo. Olha a tentação da serpente, vocês serão como Deus. O grande problema do mundo é que logo depois que Deus iniciou o seu grande projeto, nós olhamos para Deus e o rejeitamos. Nós somos criados para amar a Deus, mas nós falhamos miseravelmente em amar a Deus, e nós amamos mais a nós mesmos do que o próprio Deus. E então nós dissemos: Deus, eu não preciso de você, e eu vou seguir a minha vida sozinho. Só que se eu fui criado para amar a Deus, você foi criado para amar a Deus, e se eu não acerto o alvo de amar a Deus, sobra um grande vazio de amor, e eu começo a depositar o meu amor em qualquer outra coisa. Eu começo a tentar preencher esse vazio que ficou na minha vida, amando outras coisas, amando a minha família, amando o meu trabalho, amando o dinheiro, amando o sucesso, amando ser reconhecido, amando ter poder. Eu deposito o meu amor em qualquer outra coisa, em busca de satisfação, em busca de significado. E nós vivemos eternamente angustiados, onde nunca a nossa vida tem satisfação. Você já percebeu que muitas vezes a gente não está satisfeito com nada? Porque o dia que eu me casar, eu vou ser feliz. Deus está fazendo esse milagre na minha vida, meus irmãos, aqui a minha noiva. Porque o dia que eu me casar, eu vou ser feliz. Aí você se casa, e você descobre que o casamento não era tudo aquilo que você imaginava. Ah, mas o dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. E aí você tem um filho e você descobre que não era tudo aquilo que você imaginava. Ah, o dia que nós nos mudarmos para uma casa melhor, a nossa vida vai melhorar. E aí você se muda para uma casa melhor, mas você descobre que não era tudo aquilo que você imaginava. Porque longe de Deus, nós estamos eternamente descontentes. Nós estamos eternamente ansiosos. Como disse Agostinho de Hipona uma vez, nós fomos criados para Deus, e inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em Deus. Longe de Deus, a minha vida é como uma pedra solta. Você já pisou numa pedra solta? Ela é instável. Eu cresci em Minas Gerais, numa cidade que tem bastante rio, aqueles rios cheios de pedra. E uma vez eu estava com meus amigos pulando as pedras do rio, e eu pisei numa pedra que estava solta. Eu me ralei todo, caí e me machuquei todo. Longe de Deus, a nossa vida é uma eterna pedra solta, sempre instável,
onde não há repouso, onde não há satisfação, nós estamos eternamente insatisfeitos. Eternamente insatisfeitos, porque eu fui criado para amar a Deus, e se eu não amo a Deus, fica um vazio, um buraco negro de amor dentro de mim, de falta de amor. E aí, meus irmãos, quando nós dissemos para Deus, eu não preciso de você, eu posso ser Deus de mim mesmo, sabe o que aconteceu? Aquele projeto que nós vimos no primeiro ato, falhou. Deus nos criou para viver no meio de nós, só que quando nós pecamos, a gente teve que ser expulso da presença dEle. Sabe por quê? Porque não pode existir pecado diante da presença santa de Deus. Porque Deus é santo. E a presença de Deus, ou melhor, a santidade de Deus, ela é radioativa. Sabe um ambiente radioativo? Se você entrar num ambiente radioativo, como por exemplo na usina de Chernobyl, se você entrar num ambiente radioativo, o que acontece? Você morre. A presença de Deus, a santidade de Deus é radioativa. Não podemos estar diante de Deus em pecado. Se nós entramos na santidade de Deus em pecado, nós seríamos instantaneamente consumidos. Por isso, depois que o homem pecou, ele foi expulso. E já não tinha a presença de Deus. Deus já não habitava no meio do seu povo. Esse foi o grande conflito. Essa foi a grande separação. Essa é a origem de todo o mal do mundo. O problema do mundo não é o capitalismo, o problema do mundo não é o comunismo, o problema do mundo não é o machismo, o problema do mundo não é o racismo, o problema do mundo não é o feminismo, o problema do mundo é o seu coração. É o nosso coração. É a nossa separação de Deus. E aí as luzes se apagam, as cortinas se fecham. E nós temos o fim do nosso segundo ato. E agora a plateia do nosso teatro está ansiosa e angustiada. Meu Deus, e agora? E agora? O que aconteceu com aquele projeto lindo, maravilhoso de Deus habitar no meio de nós? Como agora Deus vai habitar no meio de nós se esse problema aconteceu? E todos nós estamos nesse problema. Todos nós passamos por isso. E nós estamos ansiosos, a plateia está ansiosa. Imagine você nesse teatro, no final dessa cena, e aquele silêncio, sabe aquele silêncio? E agora? Como que as coisas vão se resolver? As cortinas se abrem novamente, as luzes se acendem, e nós começamos o nosso terceiro ato. Nos filmes, nos teatros, o terceiro ato, geralmente é aquela parte onde começa a ação principal. Os problemas vão começando a se resolver, mas não se resolvem ainda, sabe? O conflito continua, o nosso herói tenta resolver, mas não consegue, a crise fica instaurada até chegar ao clímax da história que vai ser depois. Geralmente nos atos e nos filmes a gente vê isso. No nosso terceiro ato fica a pergunta, como que Deus vai resolver esse problema? O que vai acontecer agora que aquele paraíso que Deus criou foi quebrado? Deus não habita mais no meio do povo porque o pecado foi instaurado. E aí nós descobrimos que Deus continua essa história, que Deus vai corrigir essa história. E ainda em Gênesis, logo depois que Adão e Eva caem, Deus faz uma promessa. Ele diz, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Aí vem um negócio que é fantástico. E ele diz, e o descendente dessa mulher, ou seja, o descendente de Eva, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ainda ali em Gênesis, com Adão e Eva, Deus faz uma promessa. Vocês fizeram com que tudo desse errado, mas eu vou corrigir todas as coisas. Eu vou reunir meu povo outra vez. Eu vou trazer tudo de volta. Eu vou habitar no meio do meu povo um dia. Eu vou corrigir o problema. Só que o problema não foi corrigido nesse instante. Aí nós começamos uma longa jornada, onde as coisas só pioraram. Pioraram tanto que veio o dilúvio. E logo depois do dilúvio as coisas não melhoraram. O ser humano ainda continuou querendo ser Deus de si mesmo. Eles construíram uma grande torre, a Torre de Babel. E a Torre de Babel era o homem dizendo, olha como eu sou bom, olha como eu sou grandioso, olha como eu sou incrível. Era isso que estava acontecendo na Torre de Babel. As coisas não estavam melhorando, mas aí nós vemos e nos lembramos que Deus fez uma promessa. Ele fez uma promessa que ia corrigir a história.
que é reunir seu povo de volta. E aí é lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, que nós vemos Deus intervindo na história e começando o seu grande projeto de restauração. Deus vai começar uma grande reforma. Nós vamos corrigir o problema que aconteceu. Nós vamos resolver o problema do pecado. E Deus então escolhe, para começar essa grande história, um homem chamado Abrão, que depois teve seu nome mudado para Abraão. E quando Deus chama Abraão, ele disse: Abraão, eu vou começar tudo de novo. Eu vou buscar o meu povo. Eu vou recomeçar o meu projeto de habitar no meio deles. E de que eles tenham uma missão. Então, Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque eu vou te dar uma terra, onde as coisas vão começar a se recomeçar de novo. Eu farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Aí vem a grande promessa. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está prometendo para Abraão? Abraão, por meio de você e da sua descendência, eu vou cumprir a minha promessa de corrigir o problema. Eu vou resolver tudo. Eu vou trazer de volta o meu povo. Eu vou estabelecer o meu reino. E eu vou habitar no meu povo outra vez. E a história continua. E a gente sabe que o povo foi para o deserto. Que o povo foi para o Egito. Ficaram 400 anos no Egito. E aí Deus então levanta Moisés. Moisés é uma esperança de renovação. É Deus meio que recriando todas as coisas outra vez. E por meio de Moisés, Deus liberta o povo do Egito. E agora não é só mais um homem, Abraão. Agora nós temos todo um povo, toda uma comunidade. Deus reúne esse povo e faz uma aliança com eles. Dizendo: eu vou cumprir minha promessa. Eu vou corrigir todas as coisas. Eu vou resolver o problema. Eu vou trazer o Éden de volta. Porque vocês foram expulsos do Éden, mas eu vou trazer o Éden de volta. Então, vamos fazer uma aliança aqui. E Deus faz uma aliança com o povo. E ele diz lá em Êxodo, no capítulo 19: se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu sou dono de tudo. Eu mando em tudo. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Deus então reúne o seu povo e dá uma missão para o seu povo. Olha, vocês têm uma missão. A missão de vocês é serem sacerdotes. Sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote era aquele que representava Deus para o povo, que ensinava, que instruía e que sacrificava os animais para que o povo pudesse ser perdoado. Então Deus diz: vocês devem ser exemplo para todas as outras nações, porque o meu povo vai começar a corrigir o problema do mundo. Esse é meu projeto de restauração, o projeto de habitar no meio de vocês de novo. E aí Deus faz uma promessa e diz: olha, eu vou começar a trazer o Éden de novo, para vocês terem um gostinho de como vai ser essa restauração. E ele pede: construa um tabernáculo para mim, lá no deserto. E ele diz: olha, vocês vão construir o tabernáculo, farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Olha só, gente, lembra do nosso primeiro ato? Que Deus que nos criou para viver em relacionamento conosco, para nós vivermos com Ele e amarmos a Ele. Só que nós fomos expulsos da presença de Deus. E Deus está dizendo agora: eu vou voltar a habitar no meio de vocês. Façam para mim um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E aí lá em Êxodo, no capítulo 29, ele diz: eu habitarei no meio dos meus filhos de Israel e serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Deus então faz uma promessa de habitar no meio do povo. Só que o problema do pecado ainda não foi corrigido. O problema do pecado ainda está no coração das pessoas e no nosso. Então, o tabernáculo é uma miniatura do jardim do Éden, entende? Deus está vivendo no meio deles, falando: olha, esse é um gostinho do que vocês ainda vão viver, mas eu estou cumprindo a minha promessa de restaurar o meu povo, de voltar com todas as coisas façam sentido, com que o meu povo todo tenha resolvido. Então o palco agora está montado, para Israel viver como luz entre todas as nações. Deus traz uma resposta, Ele diz: eu prometo que eu vou mudar todas as coisas e que eu vou resolver o problema. E Israel tem essa missão de ajudar, Israel tem essa missão em que Deus deu para que Deus mesmo pudesse corrigir todas as coisas. Quantos estão, né, entendendo a história? Amém? Só
que Israel não foi capaz de cumprir a sua missão. Eles não puderam, eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o povo de Deus, eles foram possuídos por uma imaginação do mundo, uma imaginação de boa vida que não era a que Deus queria. Porque o povo, eles olharam para outros povos e disseram: é mais legal ser igual a eles, nós queremos ser igual a eles. E eles foram cativados por uma imaginação de ser como os outros, e não de ser como Deus tinha pedido que eles fossem. E aí, quando o povo entra na terra prometida, para cumprir o projeto que Deus queria, eles ficaram mais apaixonados por falsos deuses, por ídolos. Eles foram possuídos por ídolos, por deuses que eram de mentira. E aí, quando a gente lê esses textos, essas histórias, você já ficou indignado de ler esses textos? Como é que pode? Deus estava com o povo e agora eles já abandonaram Deus outra vez, já estão se curvando diante de outros deuses. Será que eles não sabem que esses deuses são falsos? Como é que o povo podia adorar outros deuses assim? Ainda bem que eu não adoro nenhum ídolo. Ainda bem que eu não tenho nenhuma estátua dentro de casa. Ainda bem que eu não me prostro diante de nenhum falso Deus. Será? Meus irmãos, assim como o povo de Israel, nós também somos apaixonados por falsos deuses. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque a gente diz assim: eu jamais sacrificaria o meu filho a um falso Deus, mas a gente sacrifica a nossa família em prol de um trabalho bom e de ganhar dinheiro. Nós somos apaixonados por sucesso, por ser reconhecido, por ter poder. Nós colocamos até mesmo um amor romântico acima de Deus, porque você é tudo para mim. Se eu perdesse você, eu perderia minha vida. Idolatria. Nós somos possuídos por falsos deuses, somos apaixonados por outras coisas, nós somos cativados pela imaginação desse mundo, por uma imaginação de boa vida. Parece que o mundo tem uma boa vida para oferecer, que é muito melhor do que a vida que Deus oferece. Então nós somos possuídos por esses falsos deuses, e esses falsos deuses prometem tudo para nós, e nós nos curvamos diante dele, e a gente ainda tem a cara de pau de vir na igreja e pedir para que Deus nos dê o que um falso Deus. A gente tem a cara de pau de pedir: Deus me dá, eu preciso tanto. E você deseja mais ter aquilo que você acha que você precisa do que ter o próprio Deus na sua vida. Isso é um ídolo. Você quer sondar o seu coração para saber se você possui um ídolo? Você fecha seus olhos e responde essa pergunta assim: o dia que eu, a minha vida vai ser melhor. O dia que eu concluir aquele curso, minha vida vai melhorar. O dia que eu terminar a faculdade, minha vida vai melhorar. O dia que eu me casar, minha vida vai melhorar. Um dia que eu arrumar um namorado ou uma namorada, as coisas vão ser melhor. O dia que talvez você esteja colocando um falso Deus aí no meio, porque você tem mais desejo por isso do que o próprio Deus. E esse foi o problema do povo de Israel. Eles foram tomados por essa imaginação e aí não deu certo. E as coisas só pioraram. Veio o período dos juízes, muita idolatria. Aí o povo pediu um rei, e Deus queria ser o rei deles, mas eles pediram um rei, Deus deu o rei Saul. Aí veio o rei Davi, que Deus até abençoou Davi, mas Davi era um pecador também, e sua família era toda desestruturada. E aí depois veio Salomão, e aí o reino se dividiu, e aí ninguém mais era fiel a Deus. Nós tivemos alguns reis fiéis a Deus ali em Judá, mas as coisas só foram piorando. E meus irmãos, no livro dos reis, a gente não vê mais milagre acontecendo praticamente, vê poucos, porque agora as pessoas estão mais preocupadas com seus próprios projetos de poder, eles estavam mais preocupados em eu sou Deus de mim mesmo. E aí as coisas não continuam. Mas Deus ainda promete, e Ele manda os profetas. Ele manda pessoas e diz: olha, eu ainda vou cumprir a minha promessa. Eu ainda vou corrigir todas as coisas. Eu ainda vou fazer com que o Éden volte. Creiam nisso. E o povo ficou nessa expectativa. E agora? Como é que serão todas as coisas? Será que Deus vai corrigir tudo isso? E de repente as luzes se apagam. As cortinas se fecham novamente. Lembra que nós estamos num grande espetáculo? E nós estamos no fim do nosso terceiro ato. E agora vem o quarto ato. Geralmente no quarto ato nós temos a grande conclusão, né? O grande ápice de como todas as coisas serão resolvidas. Vamos relembrar
Deus nos criou para ser amados, Deus nos criou para amarmos a eles e sermos amados por Deus. Deus nos deu uma missão, um propósito, um significado, e Ele deseja habitar no meio do seu povo, num reino, numa comunidade, junto com pessoas, mas esse projeto foi corrompido por causa do pecado, e Deus já não habita no meio de nós por causa disso. Mas Ele prometeu que voltaria a habitar no meio do povo. Ele prometeu que voltaria e corrigiria todos os problemas. E então as cortinas se abrem novamente. E agora nós vamos para o nosso quarto ato. E a grande resposta de como será que Deus vai responder todas essas coisas. E aí nós vamos para o Evangelho de João, onde o texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que existe foi feito. E aí, qual que era o problema? Deus não habitava mais no meio do povo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O próprio Deus interveio na história, se encarnou e veio resolver o problema. Ele veio corrigir a história, o próprio Deus habitou em meio de nós. Jesus, com toda a sua glória, bondade, benignidade, Jesus caminhou no meio de nós, fazendo maravilhas e milagres, e as pessoas olhavam para Jesus e diziam: o que é isso? Meus irmãos, uma certa pessoa disse uma vez, que em toda a história da humanidade, só existiram duas pessoas no mundo, em que as pessoas perguntavam, não quem é você, mas o que é você, sabe? Imagine alguém viver uma vida tão grandiosa, que as pessoas perguntam, elas não perguntam assim, quem é você? Não, ela vive uma vida tão grandiosa que as pessoas perguntam, o que é você? E aí esse autor, ele vai dizer que só duas pessoas viveram assim, tiveram uma vida desse jeito, e ele fala que foi Buda e Jesus. Ele diz assim, só Buda e Jesus viveram uma vida tão extraordinária. Só que o próprio Buda, ele mesmo afirmava categoricamente que ele não era Deus e que ele não era um ser divino. Ele mesmo dizia isso. Eu não sou Deus, eu não sou angelical, eu sou só um ser humano. Ele mesmo falava isso. E a outra pessoa foi Jesus. Só que quando perguntaram para Jesus se ele era Deus, sabe o que ele respondeu? Sim. Ele diz ser Deus no meio de nós, e Ele é Deus no meio de nós, Ele é o Verbo vivo. Então, meus irmãos, diante de Jesus, todos nós precisamos de uma resposta. Não dá para encontrar com Jesus e sair sem uma resposta. Ou você o aceita e o reconhece como Deus, ou você o rejeita. Não existe meio termo. Sabe essa história de que Jesus é um grande mestre da moral, Jesus é um grande professor, é um ser iluminado, é um bom homem, sabe? Isso é baboseira. Não faz sentido. Porque pensa comigo, se Jesus não é Deus, ou ele é mentiroso, ou ele é doido. Já pararam para pensar? Porque imagina um homem chegando e dizendo, olha, não, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagine a cena, as pessoas estavam falando sobre Abraão, e aí Jesus vira para eles e fala, Abraão? Eu conheço ele, eu estava lá. Gente, uma pessoa que fala isso, né? Imagina, não, eu conheço Abraão, eu estava lá. Uma pessoa que fala isso, ou ela é mentirosa, descaradamente mentirosa, ou ela é doida. O C.S. Lewis vai dizer que é tão doido quanto um ovo cozido. Então não existe opção, ou Jesus é mentiroso, ou ele é doido, ou ele é Deus. E ele viveu uma vida tão extraordinária, que ele demonstrou verdadeiramente ser Deus entre nós. E ele verdadeiramente é Deus. Então o próprio Deus interveio na história e habitou no meio de nós. E ele habitou no meio de nós e agora ele vai resolver o problema. Qual o problema que ele vai resolver? O problema do pecado. O problema da separação. Então o que Jesus faz? Algumas pessoas já perguntaram, por que Jesus não podia descer e simplesmente dizer, muito bem, seus pecados estão perdoados. Pronto, resolveu o problema. Jesus poderia fazer isso? Sim ou não? Não. Sabe por que ele não poderia fazer isso? Porque todo perdão exige um preço. Porque para que exista perdão, alguém tem que pagar a conta. Imagine só, o pastor Jefferson está aqui,
Deus o prosperou, Deus o abençoou muito, e aí ele comprou uma BMW zerinha. Ele comprou uma BMW zero. E aí eu vou sair de férias, eu quero viajar para Minas, ver minha família, porque minha família é de Minas. E aí o pastor Jefferson fala, ele é muito bondoso, um coração grande, fala: Felipe, olha, faz o seguinte, acabei de comprar uma BMW zerinha, conversível, pode ir, está aqui a chave, tira férias com ela, aproveita, você merece, que bênção. Eu pego a BMW dele e saio de férias, estou indo. Aí eu chego na minha cidade, lá em Minas, falo: vamos tomar um café? Vamos tomar um cafezinho. Eu estaciono o carro, sento ali na cafeteria, estou tomando um café, aí de repente eu escuto aquele barulho. Pá! Eu saio e vejo a BMW estraçalhada. E aí eu recebo um WhatsApp na mesma hora, do Jefferson: ô Felipe, toma cuidado porque eu não fiz o seguro ainda. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho dinheiro para pagar uma BMW, meu irmão. Eu não tenho, nem se eu trabalhar a vida inteira, eu não vou ter o dinheiro para comprar um carro desse. Aí eu chego para o Jefferson e falo: cara, tá aí, olha, com a sua BMW. Só que o Jefferson tem um coração muito bondoso, muito abençoado, e ele fala: não, meu irmão, você está perdoado. Só que para que o pastor Jefferson me perdoe, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que assumir com os custos. Ele vai ter que pagar a dívida. Por isso que Jesus não podia simplesmente chegar e dizer: seus pecados estão perdoados. Sabe por que ele não podia fazer isso? Porque existe uma dívida a ser paga. O salário do pecado é a morte. O que nós merecemos é a morte. Há uma dívida a ser paga, e ele assume esse custo sobre si mesmo, e ele morre na cruz para que a nossa dívida fosse paga. Ele morre na cruz para que pagasse a sua dívida, e agora sim ele diz: você está verdadeiramente perdoado e a sua dívida está quitada. Mas não só isso, ele ressuscita dentre os mortos. Essa é a nossa esperança. E no momento que Jesus morre, o texto diz que o véu do templo se rasgou, e aquela separação que começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos, agora está renovada e restaurada. O reino de Deus foi restituído, o reino de Deus começou, e Jesus veio trazer essa missão. Ele disse: olha, o reino de Deus chegou. Todas as coisas estão sendo corrigidas, todo mundo está sob domínio de Jesus Cristo agora nesse reino, todas as coisas estão sendo renovadas. Jesus não veio só para salvar a sua alma, meu irmão. Jesus não veio só para levar você para o céu. Jesus veio para restaurar e redimir o mundo inteiro, para trazer todas as coisas de volta. Jesus veio para restaurar a arte, a música, a poesia, a medicina, a arquitetura, todas as coisas sob o seu reinado. E esse reino começa em Jesus Cristo. Esse reino começa por meio dele. Esse é o grande ápice da nossa história. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer por nós, corrigir toda a história que começou lá no capítulo 1 da nossa, lá no ato 2 da nossa, o problema que começou lá no ato 2 da nossa obra de teatro. A missão de Jesus é resgatar toda a criação. Por isso, meus irmãos, o evangelho, minha boca até secou. O evangelho não é, como diz o Tim Keller, o evangelho não é um bom conselho. Sabe um bom conselho de como você deve viver? Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. O evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia, é uma história que nós anunciamos do que Deus fez e qual é a sua história, a história que você faz parte e da remissão que Ele veio trazer para todos nós. E a partir desse momento Jesus se torna dono e rei de todas as coisas. Os problemas estão resolvidos. O pecado e a dívida foi paga. As luzes se apagam, as cortinas se fecham, porque a nossa história ainda não acabou. Quantos estão curtindo essa história? Nós temos mais um ato, nós temos mais algumas cenas nessa história. As cortinas se abrem, as luzes se acendem novamente, e agora Jesus Cristo ressurreto, Ele olha para todos nós, seus discípulos, e Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ou seja, aquele projeto lá de Gênesis capítulo 1 foi restaurado. Toda a autoridade, eu sou dono de tudo. Não há 1 centímetro quadrado do universo qual Jesus Cristo não clame, é meu. Todas as coisas foram restauradas. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que acontece agora com a nossa obra de teatro? Com o nosso grande espetáculo? Agora Jesus chama você para atuar e fazer parte. Agora você tem um papel a cumprir nesse grande espetáculo, nessa grande história. Nós fazemos parte de uma grande história, nós fazemos parte de uma história que traz significado para a nossa vida, nós fazemos parte de uma história que responde todas as grandes questões: quem sou eu? Da onde eu vim? Qual que é o problema do mundo? Como corrigir o problema do mundo? Nós temos a resposta para essas perguntas através dessa história, e agora Ele chama a todos nós para atuarmos, para interpretarmos. A Bíblia é o nosso roteiro. O Espírito Santo nos ajuda a interpretar e a improvisar, porque nós vamos ter que improvisar algumas coisas, mas não improvisar saindo das Escrituras, mas viver nesse mundo, porque agora nós temos a missão de continuar amando a Deus nesse mundo. Porque lembrem-se que lá no começo de tudo, quando Deus criou todas as coisas, o que foi que Ele disse? E viu Deus que era bom. Então deixa eu fazer uma pergunta: o mundo que Deus criou é bom ou mal? É bom. Então, o desejo de Deus não é que você saia do mundo, não é que você se feche dentro de uma bolha, no mundinho religioso, não. O desejo de Deus é que você o ame no mundo, porque assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. Então nós somos convocados e chamados para atuar, para interpretar agora o nosso papel nessa história, de reunir todo o povo de Deus do qual Ele resgatou na cruz do Calvário, reunir todo o povo de Deus e anunciar essa história. Então agora, quando você diz, eu sou a carta, qual que é a história da sua carta? Agora você sabe qual que é a história que a sua carta conta. Agora você pode dizer, eu sei qual é a minha história, eu sei qual é a história que eu estou contando, eu sei qual que é a história da minha carta. A minha história é que Jesus Cristo reuniu todo mundo e consumou, e redimiu o mundo inteiro na cruz do Calvário. Essa é a nossa história, essa é a carta que nós devemos ler e dizer ao mundo. Nós somos chamados para contar essa história, meus irmãos. Essa é a história que nós temos que contar. A história de que Deus corrigiu todas as coisas, e tem corrigido todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Só que a nossa história ainda não terminou. Existe mais um ato. Existe um último ato. As cortinas vão se abrir novamente, para nunca mais fechar. Porque existe um último ato, que é a consumação de todas as coisas. Porque como disse no livro de Apocalipse, o próprio Senhor falou, que eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, e Deus habitará com eles. Olha o Éden de novo aí, meus irmãos. Olha o Éden sendo trazido de volta. E Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que teremos o grande começo da nossa história, que será para sempre. Eu disse para vocês, que essa é a maior história de todos os tempos. Ninguém nunca vai subir aqui e contar uma história mais importante do que essa. Essa é a história da sua vida. Essa é a história da qual você faz parte. Essa é a história que a sua carta deve contar. Quando você diz eu sou a carta, não é para contar só a sua história, meu irmão. A sua história é importante, mas a sua história faz parte de uma história maior ainda. E é essa história que nós devemos anunciar. É essa história que nós devemos contar. E foi para essa história que nós somos chamados para atuar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Ah, Jesus,
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos adotou e agora nós fazemos parte dessa história. Essa é a minha história, essa é a nossa história, e é essa história que nós queremos contar para todas as pessoas. Essa é a história que nós anunciamos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa história, é isso que nós queremos anunciar ao mundo todo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Amém.